Olá, pessoal. Dentro das reações químicas, hoje nós vamos ver tipos de reações químicas inorgânicas, tá ok? Existem 4 tipos de reações químicas. Primeiro, decomposição ou análise. Segundo, combinação, síntese ou adição. Terceiro, substituição, deslocamento ou simples troca. E o último é dupla troca ou permutação. O que é decomposição ou análise? O esquema, eu tenho uma substância AB formando duas substâncias A mais B. Tá? Então, quando uma substância forma duas substâncias, nós temos decomposição análise. A decomposição análise pode ser pirólise, eletrólise ou fotólise. Pirólise é a decomposição feita por meio do calor. Aqui eu tenho um triângulozinho, significa calor. A eletrólise é a decomposição feita por meio da eletricidade. E a fotólise é a decomposição feita por meio da luz. Na pirólise nós temos carbonato de cálcio, se decompondo em óxido de cálcio mais dióxido de carbono. Então, uma substância formando duas. Então, é só ver isso aí. Então, é uma pirólise. A segunda, eu tenho água, por meio da eletricidade, se decompõe em gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, uma substância formando duas outras por meio da eletricidade. Então, tem o quê? Eletrólise. E fotólise, eu tenho uma substância formando duas outras por meio da luz. Eu tenho a água oxigenada, se decompõe por meio da luz, transformando em água e gás oxigênio. Tá ok? Então, a decomposição análise é quando uma substância se forma em duas outras. Pode ser pirólise, pode ser eletrólise e fotólise. Pirólise por meio do calor, eletrólise por meio da eletricidade e fotólise por meio da luz. Tá ok? Agora, combinação, síntese ou adição é o contrário. Duas substâncias, o esquema é AB dando AB. Duas substâncias formando uma só, tá? Então, nesse caso, eu tenho a combinação, síntese ou adição. Ela é classificada em síntese total e síntese parcial. A síntese total é quando os reagentes são todos substâncias simples. O que são substâncias simples? São substâncias formadas só por um tipo de elemento químico. O gás nitrogênio N2 é uma substância simples, porque é formado pelo elemento químico nitrogênio. O H2, que é o gás de hidrogênio, também é uma substância simples, porque é formado pelo mesmo elemento químico hidrogênio. Portanto, quando os reagentes são substâncias simples, vai formar uma única substância e a síntese é total. Quando pelo menos um dos reagentes é uma substância composta, a síntese é parcial. Aqui eu tenho um monóxido de carbono, que é o CO, reagindo com gás oxigênio, forma 2CO2. O que acontece? Que o CO é uma substância composta, o O2 é substância simples. Como pelo menos uma delas é composta, a síntese é parcial. Aqui eu tenho um dióxido de enxofre reagindo com gás oxigênio, formando duas moléculas de SO3. Como pelo menos o SO2 é uma substância composta, é a síntese parcial. Aqui eu tenho SO3 reagindo com H2O, dando H2SO4. Como ambos os reagentes são substâncias compostas, dizemos que é uma síntese parcial. Então, vamos lá. A decomposição análise. Uma substância se transforma em duas, né? Pode ser por pirólise, eletrólise e fotólise. Pirólise por meio do calor, eletrólise por meio da eletricidade e fotólise por meio da luz. Agora, combinação, síntese ou adição é quando duas substâncias formam uma. Classifica-se em síntese total quando ambas as substâncias que reagem são substâncias simples, todas as substâncias que reagem são substâncias simples, e síntese parcial é quando pelo menos uma dos reagentes é uma substância composta. No caso, o CO, que é o monóxido de carbono, substância composta. SO2 é composta, SO3H2O é composta. Então, é isso que eu quero que vocês saibam. Os detalhes não é agora que nós queremos saber os detalhes. Eu quero que você saiba que a decomposição análise e a combinação síntese ou adição, a decomposição análise é quando a substância se transforma em duas,
E a combinação síntese ou adição é quando duas formam uma, tá ok? Mas o terceiro caso, nós chamamos de substituição, deslocamento ou simples troca. É quando uma substância simples reage com uma composta, formando outra composta, outra simples. Eu tenho C mais AB, dando AC mais B. Por que nós falamos em substituição, deslocamento ou simples troca? Porque a substância simples desloca um dos elementos da substância composta, né, de mesmo sinal, e forma outra substância composta, substância simples. Aqui eu tenho, por exemplo, a substância simples, gás flúor. Aqui eu tenho a substância composta, cloreto de sódio. Então, esse flúor, que ele é negativo, porque se encontra no grupo 17 da tabela, ele desloca. Pessoal, vou passar a informação para vocês. Toda vez que eu tiver uma substância inorgânica, o da esquerda é positivo, o da direita é negativo. Então, no cloreto de sódio, o sódio é o positivo e o cloro é o negativo. No fluoreto de sódio, o sódio é o positivo e o flúor é negativo. Então, como o flúor é negativo, ele desloca o negativo do cloreto de sódio e entra no lugar do cloro, e o cloro sai fora. Sai com Cl2. O sódio, ele se encontra no grupo 1 da tabela, ele é positivo, então ele vai deslocar. Aqui eu tenho um fluoreto de magnésio. O magnésio é positivo, o flúor é negativo. Então, o sódio, que é positivo, desloca o magnésio sai fora, ele entra no lugar do magnésio. Então, esse tipo de reação química, onde eu tenho uma substância simples e outra composta, formando outra composta, outra simples, nós chamamos de substituição, deslocamento ou simples troca. Tá? É só isso que eu quero que vocês saibam. A dupla troca ou permutação é quando você tem duas substâncias compostas reagindo, formando outras duas substâncias compostas. Aqui eu tenho um ácido sulfúrico e aqui eu tenho hidróxido de sódio, formando sulfato de sódio e água. No ácido sulfúrico, o positivo é o hidrogênio, o negativo é o SO4. No hidróxido de sódio, o positivo é o sódio, o negativo é o hidróxido. Então, o que vai acontecer? O positivo desse desloca o positivo lá e fica no lugar dele. Então vai formar água. E o negativo desse fica no lugar do OH, formando o sulfato de sódio. Então o que acontece? Houve uma dupla troca ou permutação, né? O positivo desse se junta com o negativo do outro, o positivo desse se junta com o negativo do outro. O positivo desse se juntando com o negativo do outro, H com OH dá H2O. O positivo desse com o negativo do outro dá Na2SO4. Então, o que é que eu quero que vocês saibam? É que quando eu tiver duas substâncias compostas, formando duas substâncias compostas, é dupla troca ou permutação. Então, vamos lá. Vamos dar uma revisão geral. Quando uma substância se formar em duas, aí eu tenho decomposição e análise, que pode ser pirólise, eletrólise e fotólise. Pirólise com a decomposição por meio do calor, eletrólise por meio da eletricidade e fotólise por meio da luz. Combinação, síntese ou adição é o contrário, é quando eu tenho duas substâncias formando uma só. A síntese total é quando os reagentes são substâncias simples, e a síntese parcial quando pelo menos um dos reagentes é substância composta. No caso aqui o CO é composta, o SO2 é composta e SO3 e H2O composta. Então, nós falamos em decomposição, análise, falamos em combinação, síntese ou adição. Agora, substituição é fácil. Eu tenho uma substância simples reagindo com a substância composta, formando a substância composta e a substância simples. Tá? Então, nesse caso, eu tenho uma substituição, deslocamento ou simples troca. A dupla troca é mais fácil ainda. Eu tenho duas substâncias compostas reagindo, forma outras duas substâncias compostas. Então, eu tenho a dupla troca ou permutação. Tá, pessoal? Não tem segredo. Uma substância formando duas, nós temos o quê? A decomposição análise. Duas substâncias formando uma, eu tenho a combinação, síntese ou adição. Quando eu tiver uma substância simples reagindo com uma substância composta,
formando outra simples, outra composta, aí eu tenho a substituição, deslocamento ou simples troca. E quando eu tiver duas substâncias compostas reagindo, formando outras duas substâncias compostas, com certeza é dupla troca ou permutação. Tá bem claro? Tá, então vamos tentar resolver o exercício aqui. O exercício número 6. Classificar as reações químicas abaixo. O item A é 2Hg, eu tenho óxido de mercúrio, se decompõe em mercúrio e gás oxigênio. Então, eu tenho uma substância se transformando em duas. Então, o que? Eu tenho uma decomposição ou análise. Agora, como é feito por meio do calor, nós temos o quê? Pirólise. Então, decomposição ou análise, e nós chamamos pirólise. Tá ok? O item B, eu tenho sulfito de cálcio se decompõe em outras duas substâncias. Uma se decompondo em duas. Pessoal, como essa decomposição é feita por meio de calor também, então a B é uma decomposição ou análise. E o tipo é pirólise. Tá ok? A C, eu tenho duas substâncias formando uma. Então, com certeza, eu tenho a combinação síntese ou adição. Só que, na combinação síntese ou adição, como os reagentes são substâncias simples, então, com certeza, eu tenho síntese total. Então, a C você vai responder assim: combinação, síntese ou adição. E síntese total. Tá ok? Vamos ver a D. A D eu tenho um carbonato de sódio mais cloreto de cálcio, formando carbonato de cálcio e cloreto de sódio. Eu tenho duas substâncias compostas, formando duas outras substâncias compostas. Então, com certeza, eu tenho o quê? Uma dupla troca ou permutação. É só isso que eu quero que vocês saibam, né? A E, eu tenho duas substâncias formando uma. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Uma combinação, síntese ou adição. Como os reagentes são substâncias compostas, eu tenho o quê? Eu tenho uma combinação, síntese ou adição, denominada síntese parcial. Então, a E fica combinação, síntese ou adição, síntese parcial. Tá ok? A F. A F eu tenho uma substância simples, substância composta, produzindo outra composta simples. Então, com certeza nós temos o quê? Substituição, deslocamento ou simples troca, tá? Então, a F, substituição, deslocamento ou simples troca. Vamos ver a G. A G eu tenho duas substâncias compostas, formando duas substâncias compostas. Então, com certeza, a G é o quê? A G é uma dupla troca ou permutação. H. H, eu tenho uma substância simples, uma substância composta, reagindo, forma outra simples, outra composta. Então, o que é que eu tenho aqui? A substituição, deslocamento ou simples troca. Então, o H, substituição, deslocamento ou simples troca. Aí, eu tenho duas substâncias formando uma. Com certeza, pessoal, eu tenho aqui a combinação, síntese ou adição. Como as substâncias reagentes são substâncias compostas, porque são formadas por mais de um elemento químico diferente, então eu tenho o quê? A síntese parcial. Então, no caso, aí fica a combinação, síntese ou adição e a síntese parcial, tá ok? A J, eu tenho duas substâncias formando uma, então o caso é o quê? Combinação, síntese ou adição. Como os reagentes são substâncias simples, dizemos que é uma combinação, síntese ou adição e a síntese é total. Tá ok, pessoal? Então, o que foi que nós vimos hoje? Nós vimos tipos de reações químicas, tá? Tipo de reações químicas inorgânicas. Nós vimos decomposição ou análise, combinação, síntese ou adição, substituição, deslocamento ou simples troca, dupla troca ou permutação.
tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.